E aí, pessoal, tudo bem? Tava sumida por aqui, eu sei, mas esse é um momento bem especial. Talvez você esteja lá me acompanhando no Instagram e se tiver, aí eu fico muito feliz, mas também me acompanha por aqui, porque eu vou sempre trazer vídeos aqui com conteúdos aí mais, né, mais complexos e também questões um pouco maiores que não dá ali pra gente explorar muito bem no Instagram, né? Se você é novo por aqui, já sabe, assina o canal, deixa o like aqui para a professora ficar feliz, certo? E também para eu conseguir aí trazer mais e mais conteúdos sempre para você. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo por uma razão bem importante, bem especial. Em virtude das mudanças que foram trazidas pela Lei 14.195 de 2021 para o CPC. Pois é, e os alunos todos ali desesperados, todo mundo me procurando, professora, o que mudou, o que não mudou? Calma, calma. É a primeira coisa que eu te falo, calma. Nesse vídeo eu vou te trazer ali tudo que foi alterado por conta dessa lei no CPC e você vai ver que não é nenhum terror. O artigo que foi mais alterado mesmo é o 246, que trata da citação, e mesmo assim não são alterações muito complexas. Primeira coisa que eu quero te destacar é que, na verdade, essa lei ela nem tinha como objetivo uma questão processual, ela tinha outras questões ali envolvidas e acabou então trazendo mudanças para o CPC. Por isso que, né, gerou aí toda essa situação, esse desespero de quem está estudando para provas aí que tem datas já próximas, vai cair, não vai. Bom, vamos respirar. Ó, você tá vendo aqui atrás, né? Meu cenário é todo já preparado para mantermos a paz interior sempre que possível. Mas, sempre que possível, que você sabe que não é fácil, né? Mas a primeira coisa é manter a calma. O que você vai precisar ali já saber desde logo? Antes de começarmos aqui, eu trouxe aí um conteúdo no material para você. Se você quiser que eu te disponibilize o material, deixa para mim aqui no comentário que eu disponibilize, eu te mando por e-mail, beleza? Combinado? Já sabe, né? Assina o canal que é para eu ficar feliz e aí eu também posso te mandar o material. Mas a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é que a principal mudança foi em relação à citação eletrônica. Pois é, não é novidade para nós que o processo é eletrônico. Né? Isso não é novidade alguma. E, né, após a pandemia, óbvio que essas questões foram aceleradas e aí a gente passou a ter aí uma necessidade maior de digitalização da nossa vida. E isso não poderia ser diferente em relação ao processo. Então, a mudança mais significativa mesmo é em relação à citação ter se tornado eletrônica, né? Você vai ver que eu vou te trazer a lei. Eu ainda não sei, nós não sabemos como é que vão ser essas decisões judiciais envolvendo aí a questão da citação. Tem uma questão que envolve a justa causa ali, que o réu vai precisar justificar por que não recebeu a citação eletrônica. Enfim, tem toda uma situação em volta disso que eu ainda não sei nessa data. O vídeo está sendo gravado dia 9 de setembro de 2021. Tendo aí já a mudança, a jurisprudência, eu vou voltar e eu vou te atualizando. Hoje o objetivo é trazer para você essas modificações, tá? Então vamos lá. Deixa eu trazer aqui o nosso material para a tela, para que você vá, né, juntos a gente vá visualizando o que mudou. Bom, primeira coisa, na verdade, antes do 231, eu quero trazer aqui algumas mudanças que nós tivemos no 77 simples. O artigo 77, ele fala ali da questão de quais são os deveres das partes no processo, e ele fala, além de outros previstos nesse código, são deveres das partes, dos procuradores e também de todos que participem do processo, informar e manter atualizados os seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário. Por quê? Por conta da necessidade de se realizar a citação por meio eletrônico. Por quê? Porque só dá para a citação ser eletrônica se tiver, obviamente, o e-mail, né, o correio eletrônico, o endereço eletrônico da parte, de alguma forma ali a ser acessível, né? Ou seja, ali, ou nos órgãos do Poder Judiciário, ou ali perante a administração tributária, tem que ter acesso a esse endereço de alguma forma, senão não tem como. Né? Então aí a gente já vê a necessidade das partes manterem estes cadastros, mas calma que esse é só um ponto. Aí vem o 231. O que mudou no 231? O 231 apenas teve a inserção do inciso 9. O inciso 9 vai tratar da contagem do início do prazo quando a citação for por meio eletrônico. E ele diz
que esse início, o prazo vai passar a contar, e aqui de uma forma diferenciada do que o 231 diz, a partir do 5º dia útil seguinte à confirmação de recebimento da mensagem de citação. Então, veja, a gente tem a citação por meio eletrônico, então a pessoa, ao que a gente entende por aí, pela leitura, né? Eu vou receber a citação ali por e-mail, então eu vou saber que eu estou sendo citada por meio de uma mensagem no meu correio eletrônico, e eu devo confirmar que eu recebi essa citação. Mas isso, eu tenho um prazo para que isso aconteça. Então, o meu prazo, por exemplo, para apresentar a minha manifestação, ele não é imediato, ele vai contar do 5º dia útil seguinte, após essa confirmação. Então, vamos pensar que eu recebi o e-mail hoje, né, dia 9, e aí eu vou ter ali 5 dias úteis para poder confirmar que eu recebi essa citação. Então, eu teria ali, por exemplo, dia 10, uma sexta-feira, aí eu vou ter 11 e 12 não conta, sábado e domingo, aí então eu tenho dia 13, dia 14, dia 15 e dia 16. Eu tenho estes 5 dias para confirmar, e a partir do dia 16, que é o meu 5º dia útil, certo? Começa então a contar o meu prazo, é o dia do começo do meu prazo, certo? Esse é um ponto que sempre deixa a gente aí meio confuso e tal, eu sei, mas por isso que eu quis aqui ser bem clara quanto a isso, tá? Essa foi a mudança no 231. Assustadora? Não. Professora, como vai ser essa confirmação? Como não vai? Não sei. Isso a gente só vai saber daqui pra frente. Então, muita calma nessa hora. Aí, o 238 também mudou. Mas mudou só para ter o parágrafo único. O 238 fala da citação, que a citação é o ato por meio do qual ali são chamados para o processo o réu, o executado e o interessado, e diz que a citação deve ser efetivada em 45 dias da propositura da ação. Bom, sabemos que é um prazo impróprio, né? Porque fiz essa pausa dramática para dizer que a gente sabe que não é exatamente o que acontece no dia a dia. Então, quando a gente está na prática ali forense, a gente sabe que não é bem assim. Mas temos um prazo para que essa citação aconteça. Beleza? Beleza. E o 246? Pois é, o 246 foi o artigo mais sensivelmente alterado. Por quê? Porque ele passou a prescrever, né, a estabelecer que a citação deve ser preferencialmente por meio eletrônico. Então, antes a gente tinha que a citação deveria ser preferencialmente pelo correio, e aí ele veio dizer que ela deve ser preferencialmente por meio eletrônico. Não existe mais citação pelo correio, por oficial de justiça, por edital. Muita calma nessa hora, ó. Lembra? Paz, calma. Existe sim. Foi lá pro 247. Calma. O que o 246 quer, né? O que a gente percebe do 246? Que ele quer dizer que agora a gente vai aí, sempre, na medida do possível, a citação deve ser eletrônica. Tá? Então, é uma preferência do CPC pela citação por meio eletrônico. Essa citação, num prazo de 2 dias, né, deve ser feita num prazo de 2 dias, contados aí daquela decisão do juiz do CITES. Né? Então, quando o processo está ok, o juiz recebeu a inicial ali, tá tudo certo, mandou citar. 2 dias, então, para que seja feita por meio eletrônico, para os endereços eletrônicos indicados pelo citando, ou seja, aqueles endereços, lembra do 77, que as partes têm que ter os endereços ali já cadastrados no sistema do tribunal e tal? Então presume-se que o citando já tem os seus dados no banco de dados do Poder Judiciário e, portanto, ele vai ser citado naquele endereço eletrônico. Beleza? Como eu disse, veremos nas cenas dos próximos capítulos o que vai acontecer. O parágrafo 1º fala das empresas públicas e privadas. Já havia esta situação de que as empresas públicas e privadas deveriam manter o seu cadastro nos sistemas de processo de autos eletrônicos. Para quê? Para receber citações e intimações, que agora vão ser realizadas preferencialmente por meio eletrônico. Empresas estas, a gente sabe, aquelas empresas ali geralmente que são litigadas constantemente. Então, empresas de telefonia, banco, enfim, esses são só alguns exemplos. Antes, a gente tinha que microempresa e empresa de pequeno porte não estava incluída aí. Aqui, na verdade, né? A professora está sempre invertendo os lados. Mas a gente vai ver que isso mudou. Aqui ainda não fala da pequena empresa, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Calma.
Aí vem o parágrafo primeiro A, começa essas coisas, né? Vem o A, o B, o C. Para quê? Para falar do raio da confirmação. A gente já viu que tem que confirmar. Mas aí vem uma outra regra, ó, já apareceu aqui de novo a citação por correio, por oficial de justiça, por edital. Pois é. Por quê? Porque se não tiver a confirmação em 3 dias úteis daquela licitando, daquela pessoa, de que recebeu a citação por meio eletrônico, então a citação deverá ser realizada por algum dos outros meios tradicionais que a gente já tinha. Ou seja, não deu certo. Por quê? Porque não teve a confirmação por meio eletrônico. Então, eu vou realizar a citação pelo correio, por oficial de justiça, ou, né, se a pessoa comparecer em cartório, pelo escrivão ou chefe de secretaria, ou se ela estiver em local incerto e não sabido, e também não tiver aquele correio eletrônico que havia sido indicada, por edital. Beleza? Beleza. Então, não teve a confirmação em 3 dias úteis, vamos realizar a citação pelo outro meio. Aí, vem as consequências disso. Por quê? Porque se o réu não confirmou que recebeu a citação, primeira coisa, vamos antes dele, o que acontece no parágrafo 1º B? O réu deve, na primeira oportunidade que couber falar nos autos, então quando o réu tiver sido citado ali por correio, por edital, em cartório, por oficial de justiça, e ele entrou no processo, a primeira coisa que ele deve fazer é justificar, apresentar a justa causa do porquê ele não confirmou a citação por meio eletrônico. Então, perceba, a gente não sabe como isso vai acontecer, mas o código quer ali, né, vincular a pessoa, falar, olha, você já tinha sido citado por meio eletrônico, por que você não confirmou? A gente percebe que o legislador quer evitar que a pessoa fuja da citação. Ah, vou falar que o e-mail foi para o spam. Pode ser que isso seja válido? Pode ser. É uma justificativa válida? É uma justa causa? Não sei dizer para você ainda, mas a pessoa vai ter que justificar. Beleza. Aí vem o C. Primeiro C, porque tem A, B, C. Vai ser, a partir de agora, é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% do valor da causa, a ausência desta confirmação. Ou seja, se a pessoa deixar de confirmar e ela não tem uma justa causa para isso. Ou seja, ela não confirmou que tinha recebido por e-mail e ela também não tem uma justificativa do porquê ela não confirmou. Então, não é a simples não confirmação, ou não é confirmou e deu uma justa causa, é não confirmou e também não tem uma justa causa para isso. Aí sim, ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5%. Vamos acompanhar o que vai acontecer. Aqui, né, o artigo continua dizendo que isso se aplica também aos entes da federação, à União, aos estados, Distrito Federal, municípios e às empresas também de administração indireta. Fala-se da citação, que a gente já tinha sobre isso, então vou passar porque são as mesmas coisas. Aí vem o parágrafo 4º dizendo que a citação por meio eletrônico deve ser acompanhada de orientação de como deve ser feita aquela confirmação de recebimento. E também de um código identificador. Para quê? Para que esse código? Para que a pessoa possa acessar a página do tribunal e ter ali acesso ao processo. Antes não tinha que estar acompanhado ali o mandado da contrafé? Agora vai ter o código identificador para que a pessoa acesse o sistema, a página eletrônica do tribunal e consiga ter acesso ao processo, aos documentos, às informações necessárias para apresentar a sua defesa. Beleza? Beleza. Aí surgiu as microempresas. As microempresas e empresas de pequeno porte, né, as pequenas empresas, estão sujeitas ao parágrafo 1º? Sim, elas não estão mais excluídas, mas diz aqui que elas somente se sujeitam se elas não possuírem o endereço eletrônico lá no cadastro da Rede Nacional para Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios, o REDESIM. Então, elas têm que ter cadastro lá nas páginas, né, lá nos cadastros do Poder Judiciário, se elas não tiverem cadastro nessa rede específica. Tá? Então, temos aí, digamos que, uma outra possibilidade para as micro e pequenas empresas, o que não abrange as empresas grandes, como a gente está vendo aí, sejam elas públicas ou privadas. Tá.
Parágrafo 6º. Para o fim do artigo 5º, deverá haver um compartilhamento dessas informações lá do Redecim com o Poder Judiciário. Para quê? Para que consiga ter acesso ao endereço eletrônico em que vai fazer a citação da parte. Beleza. O 247 veio e ele apareceu da forma como ele já existia, só que agora ele inclui que a citação será feita ou por meio eletrônico ou pelo correio. Já tinha que a citação deve ser feita pelo correio e agora surgiu, ou seja, nós temos dois modos, meio eletrônico ou correio. E aí, exceto, né, tem que ser em alguma dessas situações, exceto naquelas situações em que já não podia ser feita pelo correio. Ações de Estado, citando for pessoa incapaz, quando for uma pessoa de direito público, quando citando residir num local não entregue não abrangido ali pelo correio, né? Ou se o autor fizer o requerimento de outra forma, desde que ele justifique. Vamos aguardar também como vai ser a interpretação desse artigo, porque, né, como é que fica? O citando pode receber e-mail, não pode? Então, aí não teria sentido o inciso 4. A aguardar como que a jurisprudência vai se posicionar, como que os tribunais vão decidir a respeito disso. E aí, a outra mudança, que na verdade está 396, mas é 397, não é muito diferente. O 396 ele fala da exibição de documento ou coisa, e o 397 ele teve uma pequena mudança, falando que deve haver uma descrição tanto ali das coisas, dos documentos que devem ser exibidos, quanto da categoria no qual esse documento faça parte. Veja, algo muito simples, muito pequeno ali, não fala mais só descrever minuciosamente o documento, individualizar o documento como falava, mas descrever tanto o documento que se pretende seja mostrado em juízo, quanto ali a categoria de documentos em que esse documento possa fazer parte. É só isso, certo? Eu quis trazer apenas como um complemento, porque o meu maior objetivo aqui era te trazer o 396. Eita, professora, o 246, já tá bugando, né? O 246, certo? Então, simples. E aí, o 921 trouxe uma mudança dizendo que vai ser suspensa a execução quando não forem localizados ou executados ou os bens penhoráveis, e que esse termo inicial para contagem de prescrição no curso do processo, a prescrição intercorrente, ele vai ter ciência agora da primeira tentativa infrutífera de localizar o devedor ou os bens penhoráveis e será suspensa por única vez pelo prazo máximo previsto no parágrafo 1º desse artigo. Também não temos grandes modificações aí, certo? E aí, fala que a citação, né, o parágrafo 4º, a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o curso da prescrição, que não corre pelo tempo necessário, a citação e a intimação do devedor, bem como para as formalidades de constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos ali previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Também não temos aqui grandes situações, a gente vai ver como isso vai acontecer, né, que essa citação, a intimação do devedor ou a constrição de bens, ela interrompe aquele prazo de prescrição ali, né, que não vai correr aí durante o tempo necessário para que a citação ou intimação do devedor se realize. Nada aí, é uma situação que a gente precisa acompanhar como é que na prática vai se desenrolar desse 921, parágrafo 4º-A. Aí vem o parágrafo 5º, que o juiz, depois de ouvidas as partes no prazo de 15 dias, poderá de ofício reconhecer a prescrição que houve, né, a prescrição intercorrente, essa prescrição que se concretiza durante o processo, no curso do processo, e extingui-lo sem gerar ônus para as partes. Ainda, né, dizendo ainda o que houve de mudança, parágrafo 6º, a alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto nesse artigo somente será conhecida se houver efetivo prejuízo ali para alguma das partes, né, que será presumido apenas em caso da inexistência da intimação prevista no parágrafo 4º, quando as partes devem ser intimadas da ocorrência ali, né, da situação da prescrição intercorrente. E aplica-se o dispositivo também em relação ao cumprimento de sentença. Bom, pessoal, era isso, né? Foi até um pouquinho mais longo do que eu esperava essa aula, porque eu queria te trazer ali bem pontual essas modificações. O que eu quis frisar aqui nesse ponto, na verdade nem é uma aula, é um bate-papo que eu trago aqui com você, né? Para você que está aqui comigo no meu canal do YouTube, para você conseguir entender melhor essa situação.
Repito, sem apavorar, sem desespero. Vamos tentar aí acompanhar o que essas modificações na lei vão trazer, como é que isso vai ser na prática. Mas não é momento ainda da gente criar pânico. Beleza? Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like aqui para a professora, ficar bem feliz. Se quiser receber o material, deixa o seu e-mail aqui que eu te envio por e-mail, tá bom? E a gente vai se falando. Eu vou trazer mais conteúdos aqui no canal, porque para mim é sempre aqui, é bem legal também ter esse outro meio, além do Instagram, para a gente poder aqui, né, ter esse canal de informações jurídicas que é tão importante para todos, não é? Tá bom? É isso, eu te encontro em breve então. Até lá!